Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Muito bem, a partir de agora você está conectado e conectada no Enem. Seja bem-vindo, Moisés Barreto. Tudo bem com você, Moisés? Tudo bem, Túlio Aquino. De volta à apresentação, senhor. Ainda bem, né, Moisés? Porque você, como apresentador, fala sério. Não vamos entrar em detalhes com relação a isso. Mas, Moisés, hoje nós estamos tem um elogio aqui, olha aqui, dizendo: melhor apresentador do mundo, assinado sua mãe. Caramba, minha mãe me elogiando. Realmente a gente tem que levar em consideração, mãe é uma coisa sagrada. Beijo, mãe. Né? Mas hoje nós temos um convidado aí muito especial. Quem é ele, Moisés Barreto? Eu acho que é Júlio ou César. Na verdade, Júlio César, o imperador da física. Júlio César, olá, seja bem-vindo, se apresenta aí para as pessoas. Quem é você? Fala um pouco da sua vida para as pessoas lhe conhecerem. Boa tarde, Túlio, Moisés, a todos aí. Agradeço aí o convite, tá, Túlio, Moisés? Eu me chamo Júlio César, né? Sou formado em licenciatura em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Né? Recentemente fui professor da própria universidade, né? O qual me formei no regime de professor substituto, né? Por 2 anos, ministrando aulas em nível superior, né? Para alunos de engenharia, né? E áreas afins. E atualmente eu sou professor, né? De vários cursinhos pré-vestibular, inclusive do Direto ao Ponto, né? Educacional, o qual a gente faz parte, né? Essa é a parte mais importante do currículo de Júlio, né? Toda essa parte chique que ele já falou aí culmina, né, com o fato dele ser um professor do Instituto do Pré-Universitário do Instituto JCPM, do qual nós fazemos a administração também. Né? Júlio, seja bem-vindo. Então, você já sabe aí que o tema de hoje vai ser sobre física. Respira fundo, respira, solta o ar. E aí estamos falando com um sujeito aí que deu aula para o ensino, a educação privada, que deu aula para o ensino superior, que deu aula na própria universidade, que o cara realmente é desenrolado, né? Não é isso, Moisés? Obrigado. Exatamente. Inclusive, já que o tema de hoje é física, eu queria tirar umas dúvidas. Se eu faço uma sequência de exercícios em relação... Não, Moisés, não, você entendeu errado, mas não é... A não ser que seja exercício da prova, né? Porque Exatamente. Não é educação física. Não é educação física. É física. Essa piada fraquíssima, gente. Os dois fazem... Não, os dois fazem exercício, não fazem? Você não esperou nem eu terminar, tá vendo você? Olha aí. O pior que faz. Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, né? Vamos aproveitar a presença do Júlio César aqui, né? O imperador da física. Júlio César. Vamos lá, uma das perguntas básicas que a gente costuma fazer para os nossos convidados aqui é o seguinte: a gente está na reta final, estamos nos aproximando cada vez mais da prova, né? O tempo é curto, não dá tempo de estudar tudo, essa é uma hora de repente focar em determinadas coisas, e uma coisa que a gente acha que é muito importante é se deter aos assuntos mais importantes de física, os que caem mais, os que costumam cair mais no Enem, para você dar aquela revisada básica. Então cite aí quais são os principais assuntos de física que mais caem para o menino dar aquela olhada, aquela revisada boa. Não, perfeito, Túlio. Veja, eu separei aqui 3 temas muito importantes, né, do nosso ciclo do Enem, o qual compõe, né, uma das grandes áreas aí do nosso ensino médio, né, o qual nós dividimos em Física 1, 2 e 3, né, e aí nós podemos armazenar o tema de energia, né, e suas aplicações. Na parte do segundo ano, né, de Física 2, nós versamos a parte de ondas e fenômenos ondulatórios. E na parte de Física 3, né, que compõe aí o terceiro ano do ensino médio, a parte de circuitos elétricos no tema de Física Eletrodinâmica. Tudo, com certeza. Muito bem, então a gente tem que ficar ligado, né? Porque geralmente o aluno do terceiro ano ou o aluno que já terminou, ele pode estar mais distante, por exemplo, do assunto do primeiro ano, né? Então foi bom você ter feito essa divisão aí de Física 1, Física 2 e Física 3, para o aluno saber que de repente, se ele está no terceiro ano, ele tem que voltar aí para o assunto, esse assunto específico do segundo ano e o assunto do primeiro também. Então fica a dica. Repete aí os 3 temas, repete aí. O de Física 1, energia. O do segundo ano, a parte de ondas, né, e fenômenos ondulatórios. E a de Física 3, a parte de eletrodinâmica com circuitos elétricos. Muito bem, então energia, onda e circuitos elétricos. Onda, Moisés. Perfeito. Olha a onda, olha a onda. Onda, onda, olha
Esse Túlio é uma onda, rapaz. É uma onda. E nós estamos nas ondas do rádio. Com certeza. Cara, só puxando, não tá, eu nem falei com nada disso, mas tem a ver com ondas de rádio, é mais ou menos o que cai na prova, tem a ver com as ondas de rádio, essas coisas todas, Júlio? Com certeza, professor Moisés, essa parte de tema abordado bastante também no Enem, né, dentro do contexto de ondas, que é uma onda muito específica, que é a onda eletromagnética, Moisés, com certeza. Faz parte de um espectro muito específico das ondas eletromagnéticas, o qual compõe não só ondas de rádio, mas micro-ondas, infravermelho, raios ultravioleta e alguns outros, Moisés, com certeza. Ô Júlio, desses 3 assuntos que você citou aí, não precisa ser necessariamente eles, mas por exemplo, se a gente sabe que física é uma matéria que o brasileiro em geral tem mais dificuldade, né? É a área de naturezas, matemática, ele tem mais dificuldade, isso gera uma certa resistência, isso faz com que muitas vezes a pessoa fuja, né? Não queira estudar, com medo, que acha que não vai aprender, você já sabe dessas manhas aí. Então, por exemplo, qual é um assunto de física que cai bastante? E que seja um assunto que é fácil, você considera esse assunto fácil, que você acha que o aluno, mesmo aquele aluno que tem dificuldade, ele consegue pegar fácil, que também já serve como uma dica aí para ele também dar essa revisada antes de fazer a prova. Não, com certeza, Túlio. Como você mesmo citou, esses 3 temas, né, o qual eu escolhi, né, para ser abordado nesse nosso encontro, um deles já recai nesse tema fácil. Tanto é que é um problema que você realmente não pode errar, né? Porque nós temos aí o cálculo do TRI, né, que é cobrado no Enem, você não pode dar esse vacilo de errar uma fácil, entendeu? Que é o tema de energia. Por mais que ele é do primeiro ano, né, de um dos primeiros tópicos, mas ele realmente é um assunto bastante tranquilo, principalmente de você observar as aplicações dela no nosso cotidiano, como, por exemplo, você conhecer um ambiente, né, um local onde é bastante ventilado, então um tipo de energia que você pode utilizar nesse ambiente seria energia eólica, né? Num local onde você tem, né, uma certa abundância, né, de água, você poderia ter ali uma fonte hidroelétrica ali, que você poderia utilizar o movimento, né, da água a fim de transformar aquela energia de movimento em energia elétrica, né, com as nossas hidroelétricas. E também um outro ambiente, né, que também tem uma alta incidência, né, de raio solar, né, de sol em si. Você também poderia usar aí a energia fotovoltaica, aí com as células solares, com certeza. Então são certos detalhezinhos de energia que o próprio contexto em si já induz, não é verdade, a gente a já meio que pensar que energia eu posso estar utilizando ali. Certo. Ele é, vamos dizer assim, ele é bastante, né, palpável assim pra gente e principalmente é uma visão direta. Com certeza. Eu gostei dessas dicas. A gente falou algumas coisas importantes relacionadas a isso aí, né? Primeiro, que é um assunto de primeiro ano, então ficar atento quem está no terceiro ano, quem já terminou, é um assunto mais distante, então mais uma vez voltar para isso, né? Isso é um ponto importante que foi citado por você. Segundo ponto importante, né, é a gente quebrar essa resistência que a gente tem por determinadas matérias. Então, de repente, entender. Existem assuntos que sim, eles são assuntos fáceis, são assuntos mais fáceis. Então, de repente, se você está enferrujado, se você tem uma certa resistência, poxa, começa por uma coisa que seja mais fácil, começa por uma coisa que você vai se familiarizar um pouco mais. Isso já ajuda você a vencer essa dificuldade. E aí, essa dica é importante. Você citou outra coisa que é muito importante, que é a questão do TRI, né? Isso. Que é uma coisa que a gente não vai trabalhar tanto isso aqui nos nossos programas, mas basicamente é aquela história. Você precisa primeiro acertar as questões consideradas fáceis da prova, porque essas vão lhe dar uma pontuação para que você depois pontue mais. Isso, você pontue mais com as questões que são medianas ou difíceis. Se você não fizer as fáceis, as médias e as difíceis vão valer menos. Então, ou seja, e aí por isso que você está dizendo assim, que você tem que saber, não é que para o aluno se sentir com medo, não é que ele tem a obrigação, mas olha, é fácil, se dedique, é importante que você acerte. Você não pode dar esse certo vacilo, sabe, Túlio? Porque é uma coisa que é bem evidente mesmo, sabe? É aquele tipo de problema de física que ele diz, olha, nós versamos aqui, né, das 45 de natureza, pelo menos 15, né, são de física, né, fazendo essa divisão aí bem exatinha. Você não poderia dar esse detalhe de errar esses problemas, sabe, Túlio?
Eu só reforçaria muito essa parte mesmo, só para reforçar mesmo. Acertar as questões fáceis é fundamental na TRI. Não adianta você ir para os assuntos mais difíceis de física e esquecer dos fáceis, e lá na hora da prova você fazer isso, sua nota vai diminuir em relação ao que você poderia tirar. Não é que você vai perder pontos, mas você poderia aumentar muito mais a sua pontuação se você fosse coerente. Então, estuda os fáceis. A gente pode até frisar aqui, né? Primeiro, algumas observações, que as provas não é uma prova sequencial, então você não vai ter primeiro as fáceis, depois as médias e as difíceis, elas vêm de forma misturada, alternada. Então, como é que você vai saber que é difícil? É aquela que é justamente que você olha e você pensa, caramba, eu não sei pra onde ir. Isso. Como é que você sabe que é uma média? Assim, a média é aquela que você olha e vai dar um trabalhinho, mas eu acho que eu desenrolo. E a fácil é aquela que é tão óbvia que você diz assim, fala a verdade. São justamente essas de energia. Eu não acredito que essa tá aqui. Eu não acredito. Assim mesmo. Justamente essa de energia que Júlio tá falando ainda. Newton cai na prova, Júlio? Newton. As leis de Newton, com certeza. É uma das grandes áreas também aí da Física 1, né, Moisés? Que nós podemos usar conceitos newtonianos em energia também, Moisés. Olha só. Porque tem a ver com energia, mas é porque eu pensei que se um aluno errar uma questão de Newton, ele pode cometer um erro de muita gravidade, né? Então... Gente, alguém entendeu a piada? Entendeu, né? Entendeu. Se alguém não entendeu agora, vai entender depois a piada. Exatamente. Até eu, que sou de humanas, entendi, então a pessoa vai entender, né? E para finalizar o raciocínio de Júlio aí, uma coisa muito importante. Só um parênteses, ainda bem que Newton não era brasileiro, porque lembra se fosse uma jaca, voltou a... Existe até uma frase épica, né, que tem no livro de Newton, né, Principia, né, que Newton escreveu, quando ele diz lá uma frase muito bonita, que ele diz, milhares, né, viram a maçã cair, mas apenas Newton se perguntou o porquê. Sabe, Moisés? Então você tá lá olhando e você vê essa frase, mas o cara fala, milhões mesmo se perguntaram assim, poxa, viram lá a maçã cair. Todos viam a maçã cair, mas realmente o cara se pergunta, mas muito apenas legal, Newton se perguntou por que a maçã caiu. Sabe legal, não conhecia essa história. É um estímulo, né? É um estímulo. Muito bom, Júlio, muito bom. Gostei. É uma inspiração pra gente entender que tem gente que tá vendo todo dia muitas coisas e não tá observando de uma maneira diferente como Newton fez. Para finalizar esse primeiro momento, eu gostaria apenas de dizer o seguinte, que outro detalhe importante que quando o Júlio cita a questão do dia a dia, né, é que mais uma vez aquela interdisciplinaridade, né, ou seja, esses assuntos aí de energia, por exemplo, são assuntos que se relacionam com geografia, Moisés está aqui, inclusive para mostrar isso, se relaciona também um pouco com energia, uma vez que fala dos tipos de energia que podem produzir aí para o Brasil. Exatamente. Fonte de energia é um assunto que se vê em geografia, com um aspecto mais econômico, né, da história mais ambiental, entre outras coisas, mas a gente precisa, quando vai estudar fonte de energia em geografia, precisa do conhecimento básico de física dos alunos, para que ele entenda pelo menos o funcionamento de uma energia nuclear, de uma energia solar, de um conversor, né, que a energia ela vira energia... Eu esqueci, Júlio, mas a energia do movimento que é a energia cinética, Moisés. Tem a energia cinética. Cinética vira energia. Bota no transformador e vira energia elétrica, não é isso? Elétrica, perfeito. Tá vendo? Negócio bonito, por aí vai. Muito bem, nós vamos agora para o nosso intervalo. Já nós voltamos com Conectado no Enem. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Você está ouvindo Conectado no Enem, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Um amarelo no tom branco. Você tá com a camisa exótica, viu? Você tá com a camisa exótica. Rajada essa camisa. Ainda bem que isso não vai ao ar. Botei no ar, quis nem saber. De volta com o nosso Conectado no Enem, um programa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, né, em parceria com o Instituto JCPM. Hoje a gente está falando de física. Nós estamos com Júlio César e estamos também com Moisés Barreto. Fazer o quê, né? Ele sempre está presente, a gente não tem muita alternativa com relação a isso. Júlio, a conversa tá muito boa. A gente começou muito fácil a conversa. Vamos dificultar o negócio. Vamos endurecer o coração. Vamos lá. Qual é o assunto de física? A gente perguntou sobre os assuntos que caem mais. Legal. A gente perguntou sobre o assunto bem fácil. Você falou de energia para o cara dar aquele gás e tal. Só que a gente não pode fugir da realidade.
choque de realidade, mano. A gente não pode fugir da realidade. Choque também tem a ver com física. Tô mentindo? Falo mesmo. Não, e é um dos temas que vamos falar aqui, Moisés. Pronto, vamos ver se é agora. Não se preocupe, Moisés. Vamos ver se é agora com a pergunta que eu vou fazer. A gente sabe que, inevitavelmente, todas as matérias têm assuntos que são mais trabalhosozinho, dá aquela agoniazinha, mas a gente não pode deixar de focar se for um assunto importante que é preciso também reforçar. Então, uma pergunta, o inverso daquilo que a gente fez no primeiro bloco, né? Tem algum assunto que ele é mais trabalhoso, requer um esforço maior, mas que também é importante a gente focar nele, porque ele também cai bastante? Não, com certeza, Túlio. É justamente essa parte de ondulatória, Túlio, que eu deixei aí separado justamente aí desses comentários aí. Que é de Física 2, né, Júlio? Que é de Física 2, perfeito, Túlio. Porque ele tem, às vezes, uma certa dificuldade de conceito mesmo, porque tem alguns fenômenos que são até bem próximos, entendeu? São bem parecidos. E, às vezes, realmente o aluno se confunde, né, com eles. E aí a ondulatória em si se torna um dos grandes problemas dos alunos na prova do Enem, com certeza. Principalmente com a grande quantidade de fenômenos, né, que tem, e alguns até que quando você vai trabalhar ele, né, de forma quantitativa, né, com o cálculo em si, às vezes até então se torna bastante trabalhoso. Existe alguma dica que você consiga explicar de forma rápida que ajude em ondulatória? Tem alguma coisa que você poderia dizer assim com relação a isso? Surfar. Não, com certeza. Embora, né, pegando aí o gancho, né, do professor Moisés, né, sobre essa parte do surf, né, nas ondas, né, do mar em si, não é um tipo de onda que a gente costuma, né, estudar, né, porque tem uma grandeza física na ondulatória, que seria o comprimento de onda e a frequência, né, Moisés, das ondas. Nesse caso aí do mar, elas não se tornam constantes. Então elas oscilam bastante, né? Até mesmo você aí com a sua área de geografia, né? Você conhece até que tem diferença em certos locais. Tem um movimento marítimo maior, uma onda menor em outros locais, né? Por parte de vulcões e tal. E realmente essa parte da física a gente não se embasa, né? Bastante não se dedica, né? Na realidade, a mostrar isso para o aluno, porque tem certas variáveis que mudam com muita frequência. A constância, no caso, a ausência da constância da onda do mar faz com que esse assunto não seja visto. Então isso quer dizer que geralmente em ondas vai cair questões de ondas relacionadas à constância, é isso? Não, perfeito. Algumas grandezas, né, como eu citei, o comprimento de onda e a frequência, elas são basicamente sempre constantes, Túlio, no meio, né, homogêneo e tal. Tanto é que um dos fenômenos, né, ondulatório de maior dificuldade para os alunos é quando essas variáveis deixam, né, de ter essas constâncias, como nós temos no fenômeno da refração, que é quando a onda em si muda de um meio material para o outro, Túlio. Aí com essa mudança de meio, acarreta uma mudança nessas constâncias, que no caso seria a velocidade de propagação e o comprimento de onda, Túlio. Com certeza. Então, isso pode cair, esse tipo de questão que tem essa mudança de constância também. Não no caso da onda, mas em outras áreas. E aí o aluno tem que ficar ligado nisso. Frequência, propagação, são informações importantes para a resolução da questão, não é isso? Não, com certeza, Túlio. Com certeza. Lembrando, tá, que nessa situação em particular da refração, a única grandeza que permanece, né, com a sua constância é a frequência, tá certo, Túlio? A frequência de oscilação, ela permanece constante, com certeza. E isso ajuda na resolução da prova, você saber que a frequência permanece. Não, com certeza, com certeza. Pronto, então tá aí, ó, uma dica importante com relação a ondas, que é um assunto de Física 2, já tô aprendendo aqui, viu, Moisés? Eu também. Engraçado, assunto... é engraçado mesmo, porque assim, a gente que é de humanas, né, a gente tem algumas relações com as disciplinas de natureza, algumas interdisciplinaridades, mas outras são muito específicas. Esse assunto mesmo que ele tá falando, né, ondas é muito específico de ciências da natureza, a parte do cálculo e tal, mas a gente consegue fazer algumas poucas conexões, né, então... na parte de humanas, mais na área das telecomunicações, mais na área, por exemplo, terremotos, são ondas sísmicas, né, em geografia. Então, por mais que sejam específicos, mas dá para fazer correlações. Por isso que eu sempre falo aqui que é importante demais a gente entender os assuntos
tentando associar com outras coisas, porque aí talvez para você que esteja, que não entenda de um determinado modo, quando você associar com outra coisa que esteja mais próximo de você, faz mais sentido na sua cabeça, né? Júlio faz muito isso nas aulas, que a gente sabe, né? Que ele fica sempre trazendo exemplos do dia a dia, para as pessoas entenderem que a física faz parte do dia a dia. Muito bem. Com certeza. Vamos lá, vamos seguir adiante. Eu gostei, eu tô aprendendo, então já sei aí que o primeiro assunto, que é o de energia, que é do Física 1, ele é um dos que mais caem, é bem facinho, então eu começaria por isso, já que eu sou de humanas. E eu também depois que eu peguei confiança, né? Tô confiante, aí eu iria pro assunto de ondas, que é o de Física 2, né? Que tem uma dificuldade, uma certa dificuldadezinha aí, mas Júlio já deu umas dicas aí, frequência, comprimento, né? Muito bem. Júlio, vamos lá. Quais são os erros que os alunos geralmente cometem? E às vezes comete, né, Túlio, nessa prova, por incrível que pareça, Túlio, por incrível que pareça, a grande maioria dos problemas, né, que caem é erros conceituais, Túlio. Por incrível que pareça, às vezes eu, né, com essa minha experiência em sala de aula, às vezes os próprios alunos comentam: poxa, professor, né, essa disciplina de física é uma disciplina de fórmula, tudo se resolve com fórmula, eu preciso disso, qual é a fórmula? Mas meu filho, eu tenho esse problema, qual é a fórmula? Pô, professor, vamos fazer essa questão, mas professor, me diga a fórmula. Então ficou meio que a disciplina da fórmula, né? Da decoreba, né? Você fica decorando o tempo inteiro. Quando a gente sabe, né, que basicamente física é a disciplina do que a gente consegue estudar os fenômenos da natureza. Então, assim, é muito difícil quando um aluno vem chegar pra gente e dizer: olha, professor, qual é a fórmula? Que a gente fica até um pouco sem graça, mas a grande essência da física está na sua parte conceitual. Então, por exemplo, conceitos básicos de peso e massa é bastante comum. O cara diz: qual é o seu peso? E a turma diz: essa é 80 quilogramas, quando na realidade você deveria perguntar qual é a sua massa, porque peso é uma força, tá entendendo? E até mesmo quando você às vezes não comete erro conceitual, às vezes você sabe até o conceito, mas na hora de aplicar você troca a conta de um para outro. Então, mas realmente esse erro comum de massa e peso é um erro muito, muito comum. Muito comum. Muito bom saber disso, Júlio. Veja só, eu acho que meu efeito aqui de tentar dar um golpe em Túlio e assumir a apresentação do programa deu certo, porque Túlio caiu nesse momento aqui do programa. Então, eu acho que eu consegui expulsá-lo aqui de alguma forma. Mas que absurdo a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e as pessoas puxando o nosso tapete em plena transmissão. Eu acho isso um absurdo, mas eu voltei. Eu voltei para o meu. Você não é Aladim para estar puxando. Eu voltei para o meu posto de entrevistador. Não foi dessa vez, não foi, Túlio? Não foi dessa vez que não será nenhuma das vezes, né? Nós estamos aqui de volta, reta final aí. Veja, o que é que a gente queria? Que você desse uma dica final ou dicas finais. O que é que você acha que é importante? O que a gente de repente deixou de perguntar que você acha que é válido dizer para os nossos ouvintes? O microfone é seu. Obrigado, Túlio. Veja, para essa dica final, nesse momento final, eu deixei exatamente a parte de circuitos elétricos, né, e eletrodinâmica, porque é um problema, Túlio, que por incrível que pareça, né, os alunos, por estarem mais fresquinhos, né, porque é um assunto do próprio ano, né, deles, né, recém-terminado, até mesmo os que terminaram, né, o ensino médio recentemente, é um dos assuntos mais fresquinhos, né, que é essa parte da eletrodinâmica. Eles é comum, né, errarem um pouco da parte de associação de resistores, né, quando você tem um circuito elétrico, né, e nós temos aí dois tipos de associação que nós podemos citar, que é a associação em série e a associação em paralelo, que merece um destaque cada um deles, como por exemplo em série, os terminais de entrada são conectados exatamente com o de saída, garantindo que a corrente elétrica que passa em cada resistor é o mesmo. E quando você tem uma associação do tipo paralelo, você tem que tanto o terminal de entrada e de saída de cada resistor estão conectados no mesmo ponto.
uma das aplicações, né, para quem não entendeu esse tipo de ligação, entrada e saída, nós temos aí chegando aí nesse final de ano, né, todo mundo compra aí aquela iluminação para ornamentar seu Natal, né, as luzinhas conhecidas aí pra gente, né, como os pisca-pisca, né, Túlio? É uma aplicação muito incrível que nós podemos ter desse tipo de associação de série em paralelo. Quem nunca passou, Túlio, por um momento de você comprar um pisca-pisca, né, e ficar com aquele sonho de vou usá-lo no ano seguinte. E aí quando você vai lá pegar nos seus entulhos, num saco fechado lá, você abre, eita, eu ainda tenho o pisca do ano passado. Quando você vai colocar na tomada, você percebe que às vezes tem um certo pedaço que não acende, ou tem algumas lâmpadas queimadas, e você fica naquele processo de, poxa vida, vou ter que comprar outro pisca, quando na realidade pode ter apenas uma ou outra lâmpada queimada, que com apenas uma troca você consegue. E aí você consegue identificar que, né, lâmpadas está em série em paralelo com a seguinte informação, Túlio. Você percebe que você tem um certo trecho de pisca-piscas que estão apagadas e outros piscas, né, outras lâmpadas continuam acesas. Então você percebe que naquele pedacinho de lâmpadas que estão apagadas, todas as lâmpadas estão em série. Porque se uma das lâmpadas não acender, todas não acendem. Ao contrário que no em paralelo, você tem um conjunto, né, a cada 10 em 10 em paralelo, aqueles 10 são independentes dos outros 10. Vai acender de forma completamente independente. Tá entendendo? Então, é bem comum mesmo, Túlio, a gente pensar, poxa, eu vou ter que trocar pensando que todas as lâmpadas estão queimadas, quando na realidade você apenas sabendo que uma está funcionando, você vai repondo de uma em uma, procurando a que está queimada. Porque o em série tem essa desvantagem, sabe, Túlio? De você ter que estar ligada e elas têm que funcionar ao mesmo tempo. Se uma não pegar, nenhuma pega. Enquanto que em paralelo elas se tornam independentes. Ou seja, vamos fazer o fechamento aí, então. Ficar ligado na questão dos circuitos, do assunto de circuito, que é um assunto também de Física 3, tô certo? Perfeito, com certeza. Física 3. E ficar atento sobre essa diferenciação entre o circuito paralelo e o circuito em série. Aqui no Conectado no Enem, você não só se prepara para o Enem, você se prepara para o Natal também. E para a decoração de Natal. Não perca a oportunidade de estar conosco em todos os sábados para você se preparar, não só para o Enem, mas também já ir pensando na sua decoração de Natal. Eu tenho certeza que após esse programa vai ter gente que vai correr para ver se a lâmpada que ele separou do ano passado, que ele separou para esse ano, se está funcionando. Muito bem, eu conversei aqui com o Júlio César. Muito obrigado, Júlio César. Obrigado, Túlio. Obrigado, Moisés, também. Obrigado. Moisés Barreto está aqui me Obrigado. acompanhando. Eu só queria dar uma informação importante, que Einstein, né, que foi um dos grandes físicos, ele já veio a Porto de Galinhas, inclusive, e mostrou todos os seus músculos, porque ele era um fisiculturista, né, então... Até o próximo sábado, fiquem com Deus. Júlio, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença. Moisés Barreto, até o próximo sábado. Até mais, pessoal. Bons estudos. Valeu. Tchau, tchau.